Continuando nesse nosso estudo em cima do livro de Tiago, peço que você pegue sua Bíblia. Vamos refletir hoje no verso 5 até o verso 8 do capítulo 1. E a gente já viu no livro de Tiago, principalmente no verso 1, que Tiago escreve para cristãos que eram judeus, né? E esses são assim, cristãos recém-convertidos. E esses cristãos passaram a ser perseguidos a partir do capítulo 8 de Atos, após a morte de Estevão, e saem de Jerusalém e passam a ir para outros lugares. E a gente vê que essa perseguição ela vai se aumentando na medida em que o tempo passa, né? São cristãos recém-convertidos porque eles estavam na festa da Páscoa e continuaram em Jerusalém até a festa de Pentecostes, que a gente verifica essa festa de Pentecostes em Atos, logo no início do seu livro. E no capítulo 2 a gente vê a conversão dessas pessoas que estavam na festa de Pentecostes e continuam ali aprendendo com os apóstolos, aprendendo sobre Jesus, esses judeus recém-convertidos. Porém, no capítulo 8 de Atos, passa a ter essa perseguição, eles se dispersam e Tiago decide escrever para fortalecer esses irmãos e encorajá-los a continuarem vivendo uma vida que agrada a Deus. E Tiago inicia o livro, que foi o que a gente viu no vídeo passado, justamente falando da provação, em que eles deveriam ter alegria, porque a provação gera perseverança, e uma perseverança completa nos leva a nos tornar íntegros, perfeitos, sem que falte nada para nossas vidas. Então, assim, é muito importante perceber que o livro já começa dizendo, ou falando, ou incentivando a ter alegria na provação. Ou seja, a provação é algo que se acontece numa situação como a que eles estão passando, perseguidos, longe de casa, com muitas dificuldades. E agora Tiago vai num foco um tanto diferente, sobre pedir sabedoria. Olha o que ele diz no verso 5. Se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá generosamente e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Verso 6. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Verso 7. Que uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor alguma coisa, sendo indecisa e inconstante. Em algumas versões vai dizer homem de ânimo dobre, né? Inconstante em seus caminhos, em todos os seus caminhos. Então, Tiago inicia o verso 5 falando que a gente deve, se a gente precisa, que a gente deve pedir sabedoria, né? Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus. Pense bem, esses cristãos estão espalhados, estão longe de casa, estão sendo perseguidos, e Tiago inicia dizendo, olha, se você precisa de sabedoria, peça a Deus. Será que precisamos de sabedoria num momento como esse? Com certeza. Longe de casa, perseguido, num lugar hostil, com certeza a sabedoria é algo que irá nos ajudar em nossas vidas. E o que é sabedoria? Sabedoria é quando nós colocamos em prática tudo aquilo que aprendemos. Essa é a grande diferença entre inteligência e sabedoria. Inteligência é você saber, é você ter conhecimento de algo. Sabedoria é quando você coloca em prática aquele conhecimento, aquela inteligência que você tem. Então, sabedoria é muito importante, porque é comum que nos momentos adversos de nossas vidas, assim como essas pessoas estavam passando, a gente comece a não querer fazer a vontade de Deus, a não querer mais praticar, a não querer ser cristão. Pensa principalmente naqueles países, né, que há grande perseguição por ser cristão, né, e é o caso dessa perseguição aqui, né, mas pensa na situação adversa que eles estavam passando. E o princípio de ensino de Tiago é, se você precisa de sabedoria, peça a Deus. Então, se você se vê como alguém que não está praticando a palavra, ou seja, não está sendo sábio por conta de alguma dificuldade, alguma aflição que você esteja passando por meio de perseguição, ou porque você está num lugar hostil, então peça sabedoria a Deus. E um ponto importante é que Deus dá essa sabedoria. Olha o que ele continua dizendo. Peça a Deus que a todos dá com generosidade e sem reprovações,
e ser-lhe-á concedida. Ou seja, Deus dá a todos. Ou seja, Deus não isenta ninguém de dar essa sabedoria, uma vez que a gente precisa. Então Deus dá a todos. Agora, não é uma sabedoria comum. Olha o que o texto diz no verso 5. Generosamente e sem reprovações. Ou seja, Deus não vai colocar nenhuma restrição em te dar sabedoria. E também Ele vai dar essa sabedoria de maneira generosa, de maneira abundante, ou seja, muita sabedoria. A gente quer tanto ser sábio, mas o princípio começa pedindo a Deus, pede sabedoria para que Deus possa dar, para que justamente a gente tenha esse modo de agir correto diante das dificuldades e aflições da nossa vida. E continua, peça porém com fé, em nada duvidando. Agora tem uma questão, a gente precisa pedir com fé, em nada duvidando. Duas coisas. Então, além de pedir sabedoria, que eu devo pedir, mas esse pedido não pode ser comum. Tem que ser um pedido com fé. E uma vez que eu peço com fé, Deus vai me conceder a sabedoria generosamente. Mas não somente com fé, em nada duvidando. Ou seja, eu não posso ter nenhum resquício de dúvida nesse meu pedido. Tem que ser um pedido confiante e nenhuma dúvida. Talvez você pense, poxa, mas eu sou uma pessoa que... Eu nunca fui uma pessoa de sabedoria, eu nunca fui um bom praticante da palavra, então não vou ser hoje. Então isso não vai acontecer. Deus não tem como me dar sabedoria ou dar sabedoria para mim na minha vida. Tem sim, e de maneira generosa, mas peça com fé. E peça sem duvidar, sem colocar empecilhos, sem colocar pontos de dúvidas, que Deus assim lhe dará sabedoria. Verso 6 ainda, diz assim: peça, porém, com fé e nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Tiago diz que aquele que duvida é como uma onda que é impelida e agitada pelo vento. Não é para que a gente pense que é como uma onda vem na sua direção normal, em direção à areia, e depois para, e o mar sempre fica nessa direção. Não é essa figura que Tiago quer mostrar. É a figura do mar sendo agitado e impelido pelo vento. Imagine um mar turbulento, indo de frente para trás, para o lado e para o outro, de toda maneira, para todo lado, sem uma direção comum. E quando a gente duvida de Deus, que é o ponto de Tiago aqui, ou seja, quando eu não confio naquele meu pedido de sabedoria com fé, e ao invés disso eu duvido, então eu fico como um mar impelido, como a onda impelida pelo vento. Então, ora a onda vem para cá, vai para lá, vai para frente, vai para trás. Na direção do vento é onde vai a onda. Então, a onda ela não tem nenhuma constância, ela é totalmente movida e agitada para onde o vento quiser ir. E mais, verso 7, que uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor alguma coisa. É interessante, Tiago usa até uma expressão um pouco mais abrangente. Uma pessoa que duvida de Deus, que duvida dessa maneira, não pense ela que vai alcançar alguma coisa do Senhor. Parece que Tiago agora usa até uma palavra um pouco mais abrangente. Ou seja, não só a sabedoria que está sendo pedida aqui de maneira específica, mas essa pessoa vai ter dificuldades de receber qualquer coisa do Senhor porque ela duvida. Ela duvida de algo que Deus afirma dar generosamente, somente exigindo de nós o pedido e a fé, então, e em nada duvidando. Mas se eu duvido que Deus pode me dar sabedoria, então esse homem não vai alcançar nada do Senhor. Por quê? Porque ele duvida. Simples assim. Verso 8. Sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. Ou seja, uma pessoa que duvida de Deus, ela é inconstante, ela é indecisa. Ou seja, ela nunca vai ter constância. Ora ela vai estar fazendo uma coisa, ora ela vai estar fazendo outra, ora ela vai estar bem, ora ela vai estar mal. Ela tem uma inconstância a todo momento, né? Ora está alegre, ora está triste, ora está se sentindo muito bem, ora está se sentindo muito mal, ora está uma pessoa disposta, ora está uma pessoa indisposta. Ou seja, está sempre inconstante, ela não tem nenhuma constância. Ela começa a fazer uma coisa, para, depois passa a fazer outra, para, deixa tudo pela metade. E não somente isso, diz que é uma pessoa indecisa. Ou seja, quando ela tem que tomar decisões importantes, seja sobre emprego, seja sobre questões financeiras, seja sobre nossa casa, quando ela precisa tomar decisões, o que é que ela fica? Ela fica indecisa em todos os seus caminhos. Ou seja, Tiago está abrangendo
esse exemplo de uma maneira maior, ou seja, em todos os seus caminhos. Não só no caso de se pedir sabedoria, mas em tudo que essa pessoa venha fazer. Então, pensa bem. Tiago ele começa com um pedido bem específico. Se você precisa de sabedoria, peça a Deus, que Deus vai lhe dar de maneira generosa. Ele não vai colocar nenhum empecilho para te dar. Porém, você precisa pedir com fé, em nada duvidando de Deus. Isso é muito importante, só que Tiago ele vai abranger esse princípio, ou seja, não é só para sabedoria. Ele vai dizer que aquela pessoa que duvida de Deus, ou seja, em seus pedidos, ao invés de você pedir com fé, sem duvidar, você duvida, então você é como uma onda impelida pelo vento. Você vai para um lado, vai para o outro, é totalmente inconstante, é indecisa em todos os seus caminhos, ou seja, não só no pedido de sabedoria, mas nos seus caminhos, ou seja, no seu dia a dia, no seu caminhar, na sua vida, vai ser uma pessoa indecisa, indo para um lado, para o outro, sem um passo firme. Então, o princípio é, toda vez que você for fazer um pedido a Deus, principalmente no caso específico que Tiago está relatando, em que os cristãos estão passando por dificuldades, então pensa, pede com fé. Se você pedir com fé, se você pedir sem duvidar de Deus, então Deus vai te dar generosamente aquele pedido que é segundo a vontade dele. Opa, sabedoria. O que é sabedoria? É querer praticar a palavra de Deus. Não só ter conhecimento, mas colocar o conhecimento em prática. E esses cristãos precisavam colocar em prática. E a gente precisa. Quem de nós que não precisa de sabedoria? Quem de nós que não precisa praticar mais a palavra de Deus? Então, peça a Deus e Ele vai te dar generosamente. Peça com fé, em nada duvidando. Está em nossas mãos. Ou eu peço com fé, em nada duvidando, ou eu vou ficar como a onda do mar, impelida, agitada pelo vento, indeciso, inconstante. Decida ter uma vida firmada no Senhor, uma vida firme, uma vida constante. E essa vida constante, ela exclui qualquer desconfiança de Deus, mas ela inclui uma boa confiança e um pensamento certo de que Deus sempre está nos dando aquilo que precisamos para seguirmos em uma vida reta, que honra e que agrada a Deus, em uma vida que seja cada dia mais semelhante ao seu Filho Jesus. Que Deus te abençoe em seus pedidos, que sejam pedidos com fé, que sejam pedidos de confiança num Deus digno de toda confiança. Que Deus cuide de você.